Naquela fila esquecida por mapas lembrada apenas plas fofochas, o tempo parecia andar devagar, preguiçoso, feito gato na varanda depois do almoço. As manhas começavam com o barulho do padeiro buzinando de bicicleta e terminavam com o som da radio comunitaria avisando quem tinha perdido galinha ou achado amor. Era essa a rotina quem balavamos dias. Até o dia em que uem caminhao azul encosto perto da casa fazia do seu germano junto com a poeira, trouxe novidade. Na caro ceria, uem homem alto, de barba por fazer, descarregava móveis humildes e uma charrocha. Ao lado, uem jumento cinzento, magro, orelhudo e de olhar mais doce do que muito tristao. As comadres logo começaram a cochichar plos muros. Quem será aquele mocho? Dizem que feio da cidade grande. E aí nasceu o assunto do mês naquela fila, até o vento tinha apelido. Então claro que uem jumento novo viraria tema de conversa. Passei a observar da janela enquanto o vizinho ajeitava a vida nova. Lavava a calçada, pendurava uem pano de prato colorido, e o tal jumento, que ele chamava de tonho, o seguia como uem cachorro fiel. Tudo parecía normal, mas havia algo naquele silencio entre eles. Uma calma que me intrigava. Mal sabia eu que essa mesma calma logo ia baguncar a minha. Fazia pouco mais do ano que eu vivia sozinha. Depois do divorcio, a casa grande tinha virado espelho do meu silencio. Cada portarangendo lembrava uma conversa que não existia mais. Aprendi a me ocupar com tarefas pequenas. Varrer o quintal, molhar as samambayas, contar as horas plochando dos galos. Era muji itu de manter a solidao educada. Numa dessas manhas, enquanto eu recolhia a roupa do varal, ouvi passo calmo findo da rua. Som compasado, acompanhado do ritmado de chascos no chao. Quando olhei, la finha oficinho novo, chapo de palha, sorriso manso, e o jumento tonho arrastando uma charrocha de lenha. Bom dia, vizinha. Ele disse, acenando com uma gentileza que me pegou desprevenida, respondi meio sem gracia, tentando disfarçar o impulso inesperado de arrumar o cabelo. Lucas, foi assim que ele se apresentou. Tinha o tipo de olhar que enxerga mais do que pergunta. Falava devagar. Escolhendo as palavras como quem escolhe fruta madura, e tratava o jumento como uma paciencia quase eterna. Enquanto ele agitava a carga, ofereci chopo de agua. Achito, agradecendo como sorriso tão tranquilo que parecia desacelerar o mundo. Quando ele sorriu, o sol se pôs devagar, só para poder ouvir a voz dele. Foi ali, entre o tilintar do balde e o resfolegar do animal, que percebi uma faísca acendendo, discreta, tímida, mas viva. Depois que se afastaram pela estrada, ainda fiquei tempo para no portao, o chorachao batendo num ritmo novo que eu fingia não entender. Depois daquele primeiro encontro, minhas manhas ganharam novo compasso. Os galos ainda cantavam no mesmo horário, mas agora meu chorachao se adiantava alguns minutos. Como se prepara para uma visita esperada. Comecei a acordar mais cedo. Não por habito mas para não perder a passada dele na rua. Lucas passava todo dia às 6:30, levando tonho a teorio para buscar agua. O som dos chascos já anunciava sua chegada. Eu, disfarçada de mulher ocupada, vinha farar o quintal ou pendura roupa que nem precisava secar. Às vezes ele parava no portao, tirava o chapo e pusava conversa. De tão simples, as palavras dele pareciam poema. A senhora gosta de café forte? Perguntou dia, apoando a mauna cerca. Gosto de café e de sinceridad. Quanto perigoso. Entre uma palavra e outra. Purpose humaniza attraction through insecurity and internal commentary. Vini procurar mucha sacho. Mas era o olhar dele que eu querian encontrar. A desculpa era perfeita. O evento estava no FM. As pessoas começavam a se despedir e eu podia simplesmente demorar pouco mais ali. Entre guardanapos amasados e restos de conversa no ar. Cuando ele se aproximó, o barulho ambiente pareceu mudar de ritmo. Voce também vai embora agora? Perguntou, como já sabe a resposta. Daqui a pouco. Sorry, tentando controlar o rubor que me denunciava. Eu era casada. Uma frase que soava antiga, quase burocrática. Mas ainda verdadeira. Casada com uma rotina, com promessas que tinham perdido brilho,
com silenciosque se tornaran moveis da casa. Lucas não sabia de nada disso. No entanto, parecia perceber cada falta dentro de mim. Ele sugeriu café. Sopra continuar a conversar. Hesitei. Dei passo para trás dentro do próprio corpo. Mas ocorachao, esse sujeito indisciplinado, jatinha ditosim antes da aminha boca pensar dizernao. No charro, acidade passava pelas janelas como film mudo. Eu pensava mil justificativas. Eso conversa, ning fai saber, nao hamal se sentir viva. Cada uma soafa mais fragil que a anterior. Sentamos na mesma mesa de sempre do café da esquina, mas agora havia algo perigoso na simplicidade. Enquanto o vapor subia das caras, percebi, não era un contro com ele que me assustava. Era o reencontro com o meu próprio desejo, algo que eu achava que já tinha morrido. O relógio da parede marchava tempo diferente ali dentro. A noite do lado de fora parecia distante, e o mundo reduziase aquela mesa pequena. Duas caras esquecidas par de olhares que facilavam entre o acaso e a necesidade. Falamos de tudo e de nada. Ele contou que adorava fotografia, mas que, depois que a ex-nova foi embora, não conseguia mais registrar rostos. Ficaram todos vazios, disse, com uma serenidade que doía. Eu quis dizer que entendia, que às vezes o silencio também vira moldura das perdas. Mas fiquei quieta. Às vezes calar o jeito mais respeitoso de ouvir. Contei sobre o meu trabalho, sobre como o escritorio era cheio de prazos e pobre de sentido, ele riu, aquele tipo de riso que não zomba, acholhe. A cada pausa entre as palavras, parecia que algo tentava se revelar. Descobri que o tamanho dele não estava nos ombros largos, mas na maneira de ouvir. Determinado momento, percebi que já não procurábamos assunto. Era o silencio que conversava por nós. Silencio bom, denso, que não exigia nada. Senti como se o encontro fosse espelho, dois gigantes de solidão, disfarçados de adultos equilibrados. No reflexo dos olhos dele, ena minha propria ausencia de chor, minha carencia de leveza. Taif medo. Porque cuando alguém enxerga a dor que foche aprendiu a esconder, não apenas empatia, confita. Confites assim raramente saem impunes. O som da chave girando na fechadura foi mais alto do que de costume. Entrei casa por instante, estranhei o próprio lar. As mesmas paredes, a mesma sala, tudo familiar, mas de repente pequeno demais para o tamanho das minhas lembranças daquela noite. Senti o cheiro do perfume do meu marido misturado ao sabão da roupa limpa. Cheiro bom, conhecido, completamente neutro. Olhei ao redor percebi o quanto havia nos tornado bons colegas de casa, mestres convivencia, mas aprendizes presença. Nenhuma briga recente, nenhuma paisa também. So a serenidade morna de quem deixou de esperar tempestades. Sentei no sofá com o laptop no colo. Tentei trabalhar, mas as palavras insistiam virar perguntas. Como algo tão breve pode bagunçar tanto? Peguei caderno antigo comecei a escrever sem pensar. Lucas, não sei se o que tivemos foi encontro ou apenas espelho. Foche me lembrou de uma parte de mim que dormia. Percebi que o tamanho dele tinha medido a ausencia dentro de mim, e não era pequena. Parei. Li de novo. Chorei sem drama. Daquele choro distreto de quem entende o que perdeu sem precisar perder de fato. Fechei o caderno. A carta não seria enviada. Talvez nem fosse para ele. Era para mim. Na manhã seguinte, enquanto o sol escorria pela janela, preparei o café com uma calma nova. Havia algo silenciosamente decidido mim. Não sabia ainda o que fazer, mas sabia o que não queria mais. Seguir viva pela metade, às vezes, acoragam nasce de uma lembrança. Naquele dia, Lucas era apenas isso, a lembrança de que meu coração ainda sabia se mover. Sem aviso, a mensagem chegou numa tarde qualquer de segunda-feira. Estou indo morar fora. Obrigado por tudo, mesmo sem ter sido nada.
li ereli, ocoracao reagindo com susto calmo. Nenhuma raifa, nenhuma euforia, so silencio cheio de significado. O mundo seguia girando, o emails du trabalho, o barulho du liquidificador na cozinha, a cadencia previsible dos meus dias. So dentro de mí me que algo havia mudado para sempre. Entrei no quarto e fiquei diante do espelho. O reflexo me devolveu uma mulher parecida comigo, mas com outro olhar, cansado, talvez, mas acordado. Toquei o rosto, o cablos, como quem confirma uma verdade recém descoberta. Não era ele que eu precisava encontrar, murmurei, era a parte de mim que dormia. Percebi que on canto de Lucas não estava prometer uma nova historia, mas me lembrar de que eu era capaz de sentir de novo. Que não é todo brilho que precisa virar fogo. Alguns brilhos servem apenas para iluminar o caminho de volta para casa. Hoje, cuando penso tudo, não sinto arrependimento nem orgulho, sinto aprendizado. A vida temo jeito curioso de nos colocar diante de espelhos disfarçados de pessoas. Às vezes, eles aparecem só para lembrar que ainda existe luz dentro da gente, mesmo que esteja escondida atrás de rotina, de obrigações, de medo. Lucas foi desses espelhos. Reflexo bonito, intenso, breve. Não feio para fichar, feio para revelar. Esse eu fechar os olhos, ainda ocho orizo dele. Não como tentachao, mas como lembrança de que o corachao precisa se mexer de vez cuando para lembrar que está vivo. Aprendi que o tamanho de homem está no espacio que ele da para ser que presencia não o chupar, permitir. Que o amor, ou qualquer coisa que se pareça com ele, perde o sentido quando a gente sam dentro do outro. No fim, percebi que as historias proibidas nem sempre precisam de final escandaloso. Às vezes, o verdadeiro final é esse, silencio maduro, sorriso leve e a certeza de que o que importa não é quem balançou o seu mundo, mas o que foche fez com o terremoto depois.